E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e agora será a aula básica de técnicas básicas de toxina e preenchimento. Vou passar para vocês duas técnicas, tá? São uma das mais procuradas aí pelos nossos pacientes. A gente vai começar com a técnica de toxina botulínica, então a gente vai fazer uma revisão, né, da parte anatômica que vocês já tiveram e especificamente para essa área que nós vamos tratar com a toxina botulínica, certo? Vou passar um videozinho para vocês aqui, ó. Vamos lá. Foi. Esse vídeo é interessante demais, gente, porque ele fala, né, a expressão e o músculo que está agindo, lembra? Então vamos lá. Essa cara de bravo, né? Quais músculos agem, vocês lembram? Então, prócero purgador. Os músculos vão trazer a sobrancelha para o centro e para baixo. Então, bloqueando esses músculos com a toxina botulínica, nós vamos conseguir eliminar essa expressão. Expressão de assustado, surpreso, levantar a sobrancelha. A gente consegue, então, o quê? Trabalhar o músculo frontal, a parte frontal do occipito frontal, certo? E a gente consegue arquear a sobrancelha ou não, arquear muito, arquear pouco, a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Região do orbicular dos olhos, os famosos pés de galinha, odiado pelos pacientes, por todos nós, não é verdade? Então, excelente tratamento para o paciente. E o bunny lines, a ruga de coelhinho, né, o cheiro ruim que a gente fala, a gente contrai o músculo nasal, forma aquela ruguinha, a gente consegue também para o tratamento. Tá? Então, esse grupo de músculos, né, são aí os tratamentos mais pedidos pelos pacientes. Como eu falei com vocês no outro vídeo, lembram? 90% do tratamento com toxina botulínica é dessa área, essa parte estética, é a busca pelos pacientes, é a parte estética. O Brasil é o país da estética, gente. O Brasil, escuta isso, é o país da estética. Tá? As pessoas deixam, por exemplo, de fazer um implante, certo? Para aplicar um botox. Que eu vou explicar para vocês agora. Então, para a gente fazer uma revisão, né, temos aqui formas de músculos, certo? São as variações anatômicas. Então, nós temos aqui, por exemplo, figura, ó, padrão total de contração do músculo, ou seja, o paciente tem músculo na face inteira. Desculpa, músculo na testa inteira, certo? Então, ó, compreende tudo aqui tem músculo. Temos padrão que o paciente tem músculo só central, ele pode ser também ver, a parte central não tem a parte muscular, tá? Do músculo frontal, ok? Então, de acordo com cada músculo que vocês estão vendo aqui, a gente vai ter uma técnica específica de aplicação de toxina, tá? Então, isso vai variar de paciente a paciente. E o interessante é que a gente consegue personalizar essa técnica, tá bom? Então, a gente vai personalizar a aplicação do nosso paciente, tá? Então, por exemplo, se eu quiser paralisar todo o músculo frontal desse paciente aqui em cima, eu tenho que fazer uma aplicação de toxina que ela esteja compreendida em todo o músculo. Ah, quantos pontos eu vou colocar aqui? Depende. Isso vai depender da toxina que você vai estar utilizando. Na aula de toxina a gente vai falar sobre isso, tá? Porque tem toxinas que vão abranger uma área maior de atuação e umas menores. Então, você vai variar a técnica também, isso é importante. Tá bom? O músculo, né, mais central você pode reduzir, tá? O músculo mais lateral você pode também trabalhar de forma personalizada, em que essa área aqui você não precisa, né, aplicar. Teoricamente, não há necessidade. Opa, deixa eu tirar aqui do lápis. E vamos para o próximo. Então, quando a gente fala de musculatura, a gente fala em vetores, lembra? Ou seja, para onde o músculo contrai é o vetor, tá? E sempre os músculos da mímica têm uma origem e uma inserção. A gente vai abordar isso de forma mais específica, mais detalhada, tá? No curso maior online que vai ter aí para vocês, tá bom? Então, a gente consegue ter uma origem, uma inserção. Origem óssea, tá? Inserção pele. Então, o músculo ele se agarra no osso para puxar a pele e gerar a mímica, tá bom? Então, esses são os vetores, né? Quando a gente faz essa expressão que nós queremos
remover essas ruguinhas, tá? O rítides da testa, que incomodam muitas pessoas. Então, por exemplo, vamos ver esse caso clínico, ó. Inclusive sou eu. Primeira vez que eu apliquei, isso deve ter, cara, mais de 7 anos. Mais, acho. Na época da Marinha ainda, né, gente? Eu fiquei 8 anos na Marinha do Brasil, fui chefe da odontologia lá na minha cidade, no Friburgo, fui dos fuzileiros e comecei já a estudar essa parte de toxina. Vou falar depois um pouquinho da minha história para vocês. Então aqui, ó, meu músculo é inteiro. Essa regiãozinha aqui, ó, apenas que eu não tenho músculo. Então aqui eu posso não aplicar. Mas se eu quiser ter esse resultado que vocês estão vendo aqui embaixo, eu tenho que bloquear todo o meu músculo frontal. Eu tenho que aplicar toxina nele inteiro, certo? Para eu conseguir dessa forma. E vocês conseguem ver agora em mim, ó. Deixa um pouco mais perto da câmera aqui, ó. Ó, fazer expressão de assustado, ó. Não mexe, ó. Não mexe. E se vocês repararem, eu já tinha linha estática. O que é isso? São linhas já fundas na testa. De tanto fazer expressão, porque eu sempre fiz muita expressão. Tá? Mas como eu aplico toxina há muito tempo, vocês podem ver que agora não tem mais nada lá. E eu tratei pouco a pele, fiz poucas sessões de microagulhamento. Já resolveu, mantenho, não vou ter mais. Então, ó, não mexe. Certo? E eu tenho expressão, tá mexendo a sobrancelha. Não estou congelado, que isso não é legal. Então, vamos aqui para o próximo caso clínico. Então, quando o paciente não quer arquear a sobrancelha, a gente bloqueia todo o frontal, como fez aqui nesse meu caso. Ó, esse caso, essa paciente, ela já queria arquear a sobrancelha. A gente consegue ver, né, um aspecto, ó, mais caído. E aqui, olha a diferença. Arqueado. Claro, formato de asa de gaivota. Isso dá charme, dá sensualidade, atratividade, tá? Abre o olhar da mulher. Então, muitas vezes, né, as mulheres sempre pedem para arquear. Então, uns querem que arquear mais, outros querem arquear menos. Aí vai variar de acordo com cada paciente. Mas esse arqueamento, essa técnica de arqueamento é realmente uma coisa assim, maravilhosa. E, além disso, ó, olha a quantidade, gente, de rugas que ela tinha. Olha só. Olha agora a testa dela lisinha, toda a região do frontal, olha só. Não aparece uma ruga a mais. A gente tirou todas as rugas e ainda conseguimos, ó, elevar a sobrancelha. E como é que você eleva a sobrancelha? Tem técnicas, né? Várias técnicas. Eu gosto de utilizar muita técnica de aplicação em V, tá? Deixar essa região liberada. E a gente consegue, através dessa técnica, arquear médio, pouco ou muito. Só que isso é muito complicado explicar nesse pouco tempo de aula, tá? Então convido vocês a fazer o nosso curso online, que vai ter tudo isso detalhado, quantidade de toxina que tem que aplicar para cada músculo, exatamente o ponto, qual produto você utilizar, tudo isso detalhado vai estar lá para vocês, certo? É uma coisa que eu já tomei coça, hein? Já tomei muita coça em relação à aplicação de toxina, técnicas, até você chegar àquele ponto, você faz aquela técnica, ela é previsível, você tem resultado, você tem sucesso. Que é o que o seu paciente quer. Ninguém quer ter problema com a face, gente. Nem o profissional que está aplicando e nem o paciente, não é verdade? E aí? Curva de aprendizado. Isso vai acontecer com vocês? Uma sobrancelha um pouquinho mais alta que a outra? Quando a gente começa a trabalhar com a sobrancelha, arquear ou não? Vai acontecer com todo mundo. Mas a gente tem que saber como resolver isso, né? Olha só, a paciente, ó, a gente traçar uma linha aqui, ó, olha o quanto que teve de assimetria. Isso incomoda os pacientes. Então tem um pontinho que a gente faz, né, acima dessa sobrancelha que a gente consegue descer e igualar, como esse caso que eu vou mostrar. Vou mostrar o caso para vocês. Olha esse caso, por exemplo. Essa paciente é uma amiga, né, da minha mãe, ela mora nos Estados Unidos, né, mora até em Orlando. Ela vem para se tratar comigo aqui para o Brasil, tá? Realmente ela reconhece, né, que os profissionais brasileiros são os melhores do mundo, isso realmente é verdade, tá? E que foi feita uma aplicação nela, né, foi a primeira vez que foi feita a aplicação nela, e ela ficou, ó, com a sobrancelha um pouquinho arqueada.
Isso aqui também deve ter uns 8 anos, gente, que eu fiz. Foi uma das minhas primeiras aplicações que eu fiz de toxina botulínica, tá? A gente consegue ver, ó, aqui é o antes, tá? Esse aqui é o antes, ó. Vou escrever para vocês aqui. Antes, tá? E aqui é o depois. A gente consegue ver que melhorou, né? As ruguinhas que ela tinha quando ela contraía, tá vendo? Não tem mais, tá? Mas um lado da sobrancelha ficou com um aspecto muito arqueado e o outro não. Então a gente fez aquela aplicação e vamos ver aqui como é que ficou. Ah lá, olha a diferença agora. Então a gente consegue ver, né? A diferença, ó. Ela parada. Essa foto aqui, ó. Ela já tem ruga estática, tá vendo? Isso tudo é ruga estática, ó. Estática, ruga estática, ou seja, sem fazer expressão já tá aparecendo. Depois, não, aqui, contraindo o músculo. Parece mais ainda as ruguinhas, tá? Depois, olha lá, ela levantando, olha o olho dela aqui, ó, tá levantando o olho. Zero de ruga, gente, ó, cadê? Não tem nenhuma ruguinha aqui, ó, não tem nada, nada de ruga. E olha a sobrancelha dela agora como ficou nivelada. Agora está nivelada. Coisa que naquela foto antes não estava, uma estava mais alta que a outra. Então tem como corrigir isso? Tem. Tá? Então por isso que isso nos permite trabalhar com a sobrancelha. Muita gente não gosta de trabalhar com a sobrancelha por causa disso, de assimetria. Só que eu vou passar para vocês uma técnica, depois de tomar tanto pau, né? A gente desenvolve uma técnica, tá? Para reverter esse quadro, certo? Então, trabalhar com previsibilidade, com segurança. Então, vamos para o próximo. E essa aqui é a paciente, tá? Uma amiga nossa. O que a gente consegue observar aqui, gente, nela? Olha o olhar dela, sobrancelha formato arredondado. Olha os olhos dela, ó. Isso dá uma aparência de quê? De cansaço. Não é verdade? Tristeza. Ninguém quer parecer cansado, ninguém quer parecer triste. Então, com essa técnica, olha esse formato que está oval, agora o formato de asa de gaivota. Olha a diferença. Eu consigo baixar essa região mais central, na verdade não baixar, mas manter, e arquear a sobrancelha. Então, esse formato de asa de gaivota, que é o que os pacientes desejam, é o que é bonito, que é charmoso, bonito, lindo, belo, atrativo, jovem. E ela feliz da vida. E lógico, a gente fez um pouquinho mais de harmonização nela, algumas coisinhas, uma sessão só, né? Mas eu quero que vocês observem com essa técnica a região dos olhos da paciente. Olha como rejuvenesce isso. Então, perfeito, gente. Essa paciente é uma aluna, tá? Que o caso dela foi publicado na revista Face. Lembra que eu conversei com você em outro vídeo, né? Esse caso foi publicado na revista Face. Aqui eu vou explicar para vocês o que foi feito. Tratamento só com toxina botulínica. Olha a diferença do antes, primeira foto, depois. Olha a diferença. O que a gente consegue observar, gente? Ó, uma sobrancelha mais caída, rugas, um olhar mais fechado, sorriso gengival aparecendo, incomoda muitos pacientes, e olha a ponta do nariz para baixo. Lembra que a gente comentou? O paciente sorri, fala, a ponta fica mexendo. Olha lá, quando ela sorri, a ponta cai. Então, o que eu fiz? Eu apliquei toxina botulínica para elevar médio. Não queria arquear muito nem pouco. Médio a sobrancelha dela. Olha a diferença. Olha os pés de galinha, como é que não tem mais aqui, ó, na região lateral, não tem mais pé de galinha. Olha o olhar dela, como é que está mais aberto. Olha a ponta do nariz dela, como é que está para cima. E olha o lábio margeando a cervical dos dentes, exposição da papila, que é o ideal que a gente preconiza como
sorriso. Para a mulher, até 2 milímetros pode estar exposto também, não tem problema. Certo? Ou seja, só com toxina botulínica, tratando o terço superior da face dela, região de nariz e os músculos que elevam o lábio, que a gente já falou na aula de anatomia, só vocês revisarem lá, a diferença do antes e depois. Gente, isso é técnica, certo? Isso não é produto, isso não é habilidade minha, tá? É você saber aonde você vai aplicar. Se você souber aonde você vai aplicar, você vai ser um bom injetor de toxina botulínica. Isso aqui não é decorado, isso é estudado. Estou entendendo que músculo que eu preciso bloquear para eu ter esse resultado. É isso que eu quero passar para vocês. Não quero que vocês decorem, não quero que vocês entendam. Vocês entenderem, vocês atendem qualquer paciente, certo? Então, vou passar para vocês aqui agora, tá? A parte de preenchimento, tá bom? Vou passar também uma técnica, tá? A técnica de preenchimento de sulco nasolabial, o famoso bigode chinês, que é a queixa de muitos pacientes, tá bom? Eu chamo sempre de arquitetando a face, né? Porque nós somos arquitetos da face. Na parte de análise facial, a gente vai falar de destrinchar isso. A gente tem que planejar tudo direitinho, paciente, rabiscar, estudar, fazer planejamento digital, que a gente vai ter curso de planejamento digital também, 3D da face, vão aprender a mexer com todos os aplicativos, né, que fazem planejamento. Inclusive, tem mexendo na minha face, fazendo alterações de volume em 3D, para mostrar para o paciente como vai ficar, que é sensacional, tá? Para depois irmos para o paciente, né, testar no paciente vai ficar bom ou não. Já tem que ir para o paciente sabendo o que eu vou fazer. E aí, né, agora você pode ter sua barriga tanquinho, isso é bem legal, né, quando fala de estética, né, a busca pelo paciente, né, pelo algo que ele não tem, que ele quer, e se elevar a autoestima, a gente vê o sorrisão dele, né, lá, todo feliz, a cara dele, ó, que conseguiu sua barriga tanquinho, na verdade, desejo de muitos homens aí, não é fácil. Então, realmente, te mexer com autoestima, né, é muito gratificante. Não tem preço, tá? Você atender um paciente, o paciente volta, né, você vê, mudou cabelo, bem maquiado, mudou a roupa, mudou de carro, tem uns que mudam até de marido, né? Mas assim, isso realmente não tem preço, gente. A satisfação profissional que isso dá é uma coisa assim maravilhosa, né? E a gente mexe diretamente com autoestima. A gente faz a harmonização facial, a gente mexe diretamente com autoestima. É a mudança que a gente faz na vida desse paciente, né? A gente realmente influencia, né? A autoestima ela influencia no trabalho, no bem-estar, na parte social, relação com o marido, com os filhos, influencia em tudo isso. Então, realmente, a gente muda vidas com isso. É impressionante o que a gente consegue fazer pelo paciente. E olha só, saiu na revista super interessante, olha lá, a nova face da plástica, a tendência a mudar o rosto com preenchedores. 2014 teve um acréscimo, quer dizer, de 2014 a 2018, um aumento de 640% de tratamentos com preenchimento facial. Gente, não tem crise para estética. Está passando por esse momento agora novamente, uma crise agora por causa do coronavírus. Mas quando isso voltar, assim como qualquer outra crise que vier, a prioridade dos brasileiros é estética. Quem faz harmonização sabe o que eu estou falando. O paciente precisa fazer uma restauração do dente posterior, por exemplo, mas quer tratar o dente da frente. Ou então nem o dente da frente quer tratar, quer fazer o botox primeiro e tratar depois o dente. Olha que interessante isso, certo? O país que mais investe em estética hoje no mundo é o Brasil. A parte de preenchimento, se eu não me engano, já passou os Estados Unidos. Do mundo inteiro. Brasil é o país que mais consome preenchimento facial, certo? Vocês terem noção, gente, todo esse estudo que eu tive, hoje eu só faço harmonização. Hoje,
eu utilizo 1.000 seringas, 1.000 ml, 1 litro de preenchimento por mês que eu faço. Mas como conseguir chegar a esse ponto? Estudando muito, muito, muito. Tomando muita porrada. Tá? Aprendendo muito. Para poder passar isso para vocês. Tá? Temos técnicas, tá? Que são previsíveis. Quando você tem técnica previsível, você acerta com o seu paciente. Você faz o que ele quer. E o paciente fica satisfeito. E o paciente volta. Quando ele volta para aplicar novamente, que não é para te dar por reação, por exemplo, quebrei um dente, soltou um parafuso da prótese, que seja, tá? Ele ainda traz mais das amigas. Ele espalha isso para você, ele faz um marketing para você gratuito. Mas isso depende de técnica, de prática. Depende muito de você, de quanto você está estudando, de quanto você está levando isso a sério. Mexer na face das pessoas te requer muita responsabilidade. É isso que eu faço há 7 anos. É isso que mudou minha vida. É isso que eu quero passar para vocês. A gente vai começar devagar com o preenchimento sucunasolabial. Preenchimento sucunasolabial, anestesia, certo? Infraorbitário. Quando o sulco se estende, né, até canto de boca, a gente pode anestesiar o nervo bucal também, certo? Acho que eles não tem nenhuma dúvida, né? Mas na aula a gente vai repassar isso aí. Como aqui é mais rápido. E aí? Cânula agudo, o que eu vou utilizar? Grande dúvida. Vamos lá, gente. Cânula, ponta perfurante. Onde ela passa, ela vai rasgando. Certo? Então, se ela passar por um vaso ou entrar dentro de um vaso, você pode injetar o produto no vaso. Então, tem que fazer sempre o quê? A aspiração. E para fazer aspiração, não são todos os produtos que têm aspiração, hein? Às vezes você está fazendo aspiração, está achando que está fazendo uma falsa aspiração e pode estar injetando dentro de um vaso. Você tem que conhecer o seu produto. O calibre da agulha influencia. Diversas coisas que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, aqui a gente vê nessa imagem, ó, aqui uma aspiração positiva. Dentro de um vaso, aspirou. Eu vejo muita gente fazendo lábio, por exemplo, sem aspirar. Porque aqui não tem artéria. Gente, eu peguei agora, recente, uma artéria fazendo contorno labial com agulha fina, 27G. Peguei uma artéria. Imagina se eu não tivesse feito aspiração. Poderia necrosar o lado do paciente. Então, sempre, gente, aspiração em qualquer lugar da face, devido às variações anatômicas. A gente vai mostrar algumas aqui, tá? Já a cânula ponta é romba, né? Ela não é perfurante. Então, se ela passar por um vaso, ela desvia desse vaso. Mas também cânulas seguras são cânulas 22G. Começar a diminuir 25, 27, 30, eles são tão fininhos que podem perfurar um vaso também. Tá? Obviamente, a agulha dá um pouquinho mais de edema, a cânula menos, mas para algumas situações uma é melhor, outra é melhor. Vou explicar. Perfeito? Então, temos algumas técnicas, né? Única entrada, retroinjeção, outra injeção, depende do caso, leque localizado, embólica pontual. Tá? Aqui com essas 3 técnicas, um crosslink também, mas com essas 3 técnicas, nós conseguimos fazer todos os tipos de preenchimento na face. Tá? E os planos, pode aplicar em derme, subcutâneo ou supraperiósteo. Tá? Lá tocando o osso lá praticamente. Tá bom? Com as técnicas a gente resolve tudo. E na região de sulco nasolabial, tá? A gente consegue fazer um preenchimento dessa área em que nos artigos, tá? Eles falam para utilizar alguns produtos. Tá? Pode ser de articulação média, alta, algumas vezes baixa, só quando for aplicação muito superficial. Tá bom? Mas normalmente, quando o sulco está mais profundo, a gente vai utilizar articulação média a alta. Quando eu vou utilizar um, quando eu vou utilizar outro? Reticulação média. Quando for fazer aplicação subcutânea ou derme. Reticulação alta, supraperiosteal. E aqui, aquela revisão que a gente tem que ter, que é extremamente importante, que é a questão do trajeto da artéria facial. Então, a gente já viu, né,
que ela vem da carote externa, mais profunda, passa na frente do masseter, vem subindo. E olha que interessante, da região da comissura, ela passa em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetro. E, em relação ao suco, que é o que a gente está falando de preenchimento, olha lá, 42,1% ela está medialmente. Mas aí vem as variações. 23,2% lateralmente. E 33,9% das vezes, em algum momento ela cruza o sulco. Então não adianta você achar que a artéria não está ali. Ah, posso aplicar com a agulha, não tem problema, não vou estar dentro da artéria, vou aspirar. Negativo. Nunca façam isso. Isso é risco. Tá? Sempre aspira. Então, estou provando para vocês, através de artigos de cadáver fresco, que são os artigos mais atuais que nós temos hoje, onde estuda anatomia, tá bom? Em que a gente consegue ver essas variações anatômicas. A importância de fazer a aspiração sempre. Nos próprios artigos, eles falam como que é seguro devido a esse trajeto 3D, né, que também a gente no curso de anatomia, mais o curso mais amplo, a gente vai abordar, né, mais delicadamente o trajeto dessa artéria mais superficial, mais profundo, realmente uma análise 3D da face, tá, dessa artéria. Então, o que os artigos falam? Essa área mais superficial, mais superior, certo? Aqui, ó, vamos aplicar ou tocando o osso, principalmente quando eu quero fazer uma projeção de tecido, ou vou fazer um leque. Então, vou pegar aqui e vou fazer um leque, ó, de preenchimento, certo? Derme. Não é subcutâneo, é derme, superficial. Subcutâneo, você vai estar mais próximo das artérias, você pode ter complicação. E nos 2/3 inferiores, ó, dando continuidade aqui ao sulco, eu vou aplicar em derme. De preferência derme, ou subcutâneo superficial, mas quanto mais profundo, maior a sua chance de estar próximo à artéria. Então, aplicação em derme, gente. Foca nisso. Lembre disso. E eu prefiro dessa forma, justificada por artigos científicos, aplicar com agulha. A câmara você vai mais profunda, certo? Aí aqui você pode ter um problema, uma complicação vascular por compressão. Então, estou justificando para vocês, tá, o porquê que eu faço dessa forma. Vamos ver um videozinho? Então, por exemplo, a gente consegue ver, né, vai ser feita uma aplicação aqui em leque, ó, bem superficial, lá em derme. Aspira, ó, aspiração negativa, retroinjeção. E esse movimento sem treinar, tá? É pegar gel de cabelo mesmo, colocar na seringa e treinar. Ó. Vamos ficar automático, ó, automático esse movimento. De olho fechado você faz esse movimento lá com o gel de cabelo, o paciente não, obviamente, né, galera? Você vai ter um bom preenchedor depositado. Então, a gente fez o leque. A gente fez um leque aqui, ó. Certo? E agora a gente está fazendo o quê? Uma retroinjeção onde tem a linha de preenchimento da paciente. Certo? Retroinjeção. A gente vai seguindo a linha do paciente. O paciente, a gente vai dar anestesia no paciente, né? Para o paciente não sentir. Tá? E a gente consegue dessa forma aí fazer um preenchimento de sulco nasolabial de forma segura e com agulha. Tá bom? Então, falei para vocês. Vamos lá. Anatomia é importante dessa área. Qual produto vai utilizar? Qual dispositivo de aplicação você vai utilizar? Qual técnica você vai utilizar? E os riscos. É o que a gente precisa para saber para fazer um bom preenchimento. Tá bom? Vamos ver alguns casos clínicos agora? Então, essa paciente, ó, a gente viu que o sulco dela é um sulco, né, mais
superficial nessa área, perda de colágeno, um pouquinho profundo, e essa área tem uma maior profundidade, tá? Como aqui a gente queria projetar essa maxila dela, a gente fez o que? Um bolos. Então, a gente pegou aqui, ó, um bolos supraperosteal e preenchemos o sulco. Olha a diferença. Vamos apagar aqui. Olha o antes e depois. Ela fez lábio também, né? Fica muito legal, né, gente? Rejuvenesce muito. Essa é uma área que envelhece muito os pacientes. Os pacientes se queixam demais dessa área, tá? E aqui ela depois. A gente fez um pouquinho de malar também, né? Um pouquinho de projeção, lábio, a toxina. A gente vê uma melhora muito legal, muito natural, rejuvenescimento muito natural, não é verdade? Essa paciente também, ó. Essa paciente aqui, é quando na época a gente não fazia primeiro a reestruturação da face, não existia essa técnica ainda, tá? A gente fazia direto o sulco. E mesmo assim, olha como é que fica bom. Olha lá, preenchimento de sulco direto. Hoje em dia a gente faz isso? Não. Hoje em dia a gente reestrutura a face primeiro, seja com fios, seja com preenchimento, né? Faz esse efeito lifting, que ó, já melhora o meu sulco e depois eu complemento. Tá? Mudou um pouco, mas tem que tirar o sulco. Olha a diferença, como é que fica muito legal. Uma sessão só. Lógico, se fizer hoje em dia, né? Esse caso aqui tem 8 anos. Se a gente fizer um malarzinho, né? Preencher um pouquinho mais o sulco, a gente consegue aí zerar essa paciente, tratar a pele e tudo mais, né, gente? Mas vamos focar aqui no preenchimento. Essa paciente ela já queria uma mudança um pouco maior, né? Pegar uma face que estava mais oval, deixar mais quadrada, tá bom? E pedido de muitos pacientes, mas respeitando uma proporção, né, de mandíbula, isso é importante, tá? Respeitando a proporção de mandíbula com a zigomática, tá bom? Diferente a face quadrada masculina da feminina. E também se queixava do bigode chinês, tá? Então a gente também, primeiro a gente fez a reestruturação facial dela, preenchendo o malar, já melhora a olheira, já melhora sulco, já faz efeito lifting. Malar é vida, gente. Mulheres falam isso, malar é vida. Realmente, malar muda muito o paciente, tá? E tem técnicas de malar, com agulha, com cânula, profunda, superficial, que a gente dá mais detalhadamente durante o curso, tá bom? Você saber tudo que você precisa de malar. A gente fez também preenchimento labial, preenchimento de mento, sulco, olheira, toxina. Foi realmente uma transformação, um full face que a gente chama. A gente mexeu com toda a face do paciente. Mas olha o resultado, que maravilha. Muito bom. Estou satisfeitíssima, tá? A gente muda a vida desses pacientes, gente. Impressionante, o paciente é modelo. Não precisa disso, tá? Então, realmente foi um caso muito legal que a gente fez aí. Então, pessoal, estamos finalizando aí, tá? Mais um curso, né? Falamos para vocês agora das técnicas básicas de toxina e preenchimento facial, o que é praticamente mais pedido pelos pacientes. Então, você já tem mais esse conteúdo, essa teoria, tá? Na sua prateleirinha lá de recursos para os seus pacientes. Então, queria agradecer vocês estarem mais uma vez aqui com a gente, comigo, o Dr. Rodinei, e aguardamos aí vocês para as próximas aulas, para o próximo compartilhamento de conteúdo aí com a gente, tá bom? Um grande abraço.